Olá pessoal, estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de redação, certo? E como vocês sabem, nós paramos no capítulo 3, então eu vou retomar do capítulo 3 a nossa aula de redação. A aula de hoje, ela tem uma diferença. Eu vou começar falando sobre a atividade de casa, porque na realidade, no capítulo 3, o assunto é debate regrado. Como na aula de Português 2, na aula anterior, nós vimos muito sobre o debate regrado, eu acabei passando para vocês já tudo sobre o debate regrado. E na atividade do capítulo 3 de vocês de redação, ele fala sobre o texto de opinião. Então eu vou aproveitar esse tema, texto de opinião, e a gente vai falar sobre ele agora. Texto de opinião. O que é que a gente escuta, o que é que a gente entende com isso? Texto de opinião. Será que é a minha opinião colocada em um texto? O que será isso? Texto de opinião é dissertativo argumentativo. E o que é uma dissertação? Uma dissertação é um gênero textual dividido em parágrafos. Então, esse texto ele pode ser oral ou escrito. Eu vou fazer um texto em que eu tenho aí a divisão de parágrafos, colocando aí uma dissertação, eu estou escrevendo uma história, certo? Sendo que essa minha história, ela vai argumentar. Então, um dissertativo argumentativo, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e tenta convencer o leitor de que ele tem razão. Em um texto dissertativo argumentativo, eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou falar sobre alguma coisa que eu tenha um bom embasamento sobre, certo? Porque eu vou ter que convencer as pessoas que vão ler o meu texto sobre o que eu tenho razão. E pronto, aquela razão minha é a que prevalece. Esse texto ele também pode ser oral. Quando eu vou provar alguém, eu vou conversar com alguém, expor uma ideia, e eu vou tentar convencer aquela pessoa que eu estou certa, nesse momento eu também estou usando uma dissertação argumentativa, tá bom? Então esse gênero textual ele pode ser escrito ou ele pode ser oral. E ele tem como base isso, provar para as outras pessoas que eu tenho razão. Lembrem-se sempre disso, argumentar. Então eu estou certo, são as minhas ideias ali que eu vou defendê-las. Eles são veiculados nos meios de comunicação e abordam temas atuais. Por exemplo, por que eles são veiculados em meios de comunicação? Porque eles são utilizados por televisão, rádio, por jornais ou por revistas. Porque são nesses meios de comunicação em que nós temos ali algumas opiniões, certo? A gente tem, nesse momento, por exemplo, como nós estamos vivenciando agora a pandemia do coronavírus, ao assistir uma determinada rede de televisão, você consegue observar os jornalistas, os entrevistados e entrevistadores, eles estão opinando, eles dando de uma certa forma a sua opinião com relação ao que está sendo dito. Então, eles estão falando no problema de saúde existente no mundo atualmente. E, de uma certa forma, eles argumentam com relação a isso. Eles deixam escapar o que eles acham, não é, sobre o assunto. Mas, para a construção de uma dissertação, de um texto de opinião, eu tenho algumas regras que precisamos seguir. Que regras são essas? A escolha do tema. Então, na escolha do tema, eu preciso ser bem rígido comigo mesmo. Por exemplo, se eu vou falar sobre um determinado assunto, eu tenho que ter um bom conhecimento daquilo que eu vou falar. Afinal de contas, a minha função vai ser convencer o meu leitor de que eu tenho razão, ou convencer aquele que está me ouvindo, no caso da oralidade. Então, o que é que acontece? Eu tenho que ter um bom embasamento, eu tenho que conhecer bem sobre o assunto que eu vou falar. Definição de argumentos. Por que eu vou defender esse ponto de vista? Quais são os argumentos que eu vou utilizar que me favoreçam a convencer aquela outra pessoa que está me lendo ou me ouvindo? Sustentar a minha opinião. Então, outra pessoa pode rebater naquele momento. Não, você está errado, não é esse o seu ponto de vista, não é assim. Mas você tem que ter o controle e o poder de tentar derrubar os argumentos dele, fazendo o seu prevalecer. E também ser muito objetivo, né? Você tem que saber de fato o que você está
que o que você está colocando está certo. Então é aquilo e pronto. Você tem que ser objetivo, seguro do que você está dizendo. Então vamos lá. Vamos dizer que eu vou falar hoje sobre um assunto que eu quero. Vou falar sobre maquiagens. Então eu vou citar, vou escolher o tema, maquiagens, e ali nesse momento eu vou escolher o que é que eu vou falar de maquiagens ali. Eu tenho que ter segurança. Se eu for falar de um batom ou de uma base, eu tenho que saber bem o que é aquilo ali, do que eu estou falando. E convencer ao outro que aquilo ali realmente é o melhor. Então você vê muito isso em pessoas que vão vender algum produto. Uma pessoa vai vender um determinado produto a um cliente e ele vai argumentar com esse cliente. Por que que esse aqui é o melhor? Não é? Então ele tem que ter um bom embasamento naquele produto, o conhecimento daquele assunto, daquele produto que ele está vendendo, não é? Ele tem que ter o poder de convencimento para convencer o cliente a comprar aquela maquiagem, aquele produto porque é o melhor, certo? Ele tem que sustentar a opinião dele, por mais que apareçam outros produtos para serem vendidos ali ou para serem comparados com o dele, mas ele tem que provar que o dele é realmente melhor e ser realmente objetivo. Então, observem que a gente vê esse tipo de texto, esse gênero textual, até em uma compra ou em uma venda, em uma loja, não é? Em uma vendedora que chega em um determinado local. Aí, nesse caso, é uma dissertação argumentativa oral, tá? Mas a dissertação argumentativa é isso, é você defender o seu ponto de vista, ok? A estrutura de um artigo de opinião. Então, vamos imaginar que eu vou escrever o meu artigo, tá? E nesse artigo, o que é que tem? Tem que ter um título. Precisa ter ali o tema, o assunto que eu vou tratar, e aí eu vou delimitar, vou colocar aí um título no meu texto. O parágrafo introdutório, como eu falei para vocês, o gênero textual ele é dividido em parágrafos, né? O texto de opinião. Então vamos lá, o primeiro parágrafo, que é um texto introdutório, onde eu vou de uma certa forma lançar a apresentação do meu produto, sem entrar em detalhes, porque esses detalhes eu vou entrar no desenvolvimento, não é? No desenvolvimento, aí sim eu vou desmiuçar tudo aquilo que eu quero. Na introdução não, eu vou apenas escrever um parágrafo ali, apresentando sobre aquilo que eu vou falar, os produtos que eu vou vender e assim por diante. E na conclusão é o fechamento de tudo. Eu vou fazer um fechamento daqueles produtos, eu vou fechar a minha opinião, tá? Eu vou dizer que eu estou certa. E por que eu estou certa? Já foi comprovado no meu desenvolvimento? Então ali eu vou concluir o meu trabalho, que seria, no caso, um terceiro parágrafo ou um quarto parágrafo, se o desenvolvimento tiver 2. Aí vai depender da sua escrita e de como você vai desenvolver o seu texto. Certo, gente? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre o texto de opinião. O texto de opinião, ele está interligado ao tema debate regrado, certo? Debate regrado, nós vimos na aula anterior, que é um debate, não é? Uma conversação em que eu tenho que respeitar a minha vez de falar e a vez do outro. Nesse momento, no capítulo 3, debate regrado, traz uma atividade falando sobre o texto de opinião, e é o que eu trouxe para vocês hoje. No texto de opinião, nós vimos que aí possui uma estrutura. É uma dissertação argumentativa, sim, em que eu vou argumentar através de um texto escrito, ou ele também pode ser oral, no nosso caso aqui, língua portuguesa, escrito, certo? E aqui nós estamos vendo a estrutura desse artigo de opinião, ou texto. Eu tenho que ter um título, eu tenho que ter um parágrafo introdutório, eu tenho que ter um desenvolvimento e também uma conclusão, fechando aí o meu trabalho. E eu trago para vocês então uma atividade. Essa atividade, ela está presente no livro de vocês, capítulo 3. É a proposta 2 que eu quero que vocês façam em casa, tá bom? Então, vocês vão fazer aí a folha de rascunho, depois vocês vão fazer a folha do Alimpo, para que assim que tudo isso passar, vocês possam me entregar. E o que é que eu quero nessa folha de Alimpo? Proposta 2, escolha um dos temas a seguir para redigir um texto. E aí você tem 2 figuras, tá?
Você vai escolher um desses dois temas, ou a prática da leitura ou o uso de calculadora nas aulas de matemática. Só que você vai ter que escolher de acordo com o seu conhecimento, você tem que ter um bom embasamento do assunto, lembra? Tem que saber bem sobre ele. Você também tem que escolher pela sua aptidão e pelo seu poder de convencimento. Então você tem que saber aí, será que você é mais favorável à prática de leitura ou você acredita que é possível, que pode ser o uso de calculadora nas aulas de matemática? Lembre-se que no seu texto você vai ter que defender a sua opinião. Após a escolha de um desses dois temas, você vem aqui, ó. Assim como no debate regrado, é necessário apresentar bons argumentos para defender o seu ponto de vista, seu texto deve ter entre 20 e 30 linhas. Então, eu quero que vocês construam esse texto de opinião, tá certo? Uma dissertação argumentativa, com base em um desses dois temas, e a redação de vocês precisa ter entre 20 e 30 linhas, tá bom? Com esse texto pronto, vocês vão arquivar e assim que terminar tudo isso de pandemia de coronavírus e a gente voltar, vocês irão me entregar essa redação. Tudo bem, pessoal? Então a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e muito obrigada e até a próxima.